estudos voltados para um público adolescente, pais de adolescente e pais de pré-adolescentes, com o intuito de levar ferramentas para que nós possamos tratar com os nossos filhos nesse período. Eu sei que a adolescência na cabeça de algumas pessoas é sinal de encrenca, é sinal de sofrimento, é sinal de conflitos. Alguns chamam esse período de aborrecência, de idade da estupidez, de a idade do contra. Então você vai escutar muitas coisas a respeito disso. Então, e a gente vai ouvindo falar tanta coisa que isso vai acabando virando uma coisa assim normal. Vira aquele rótulo, e hoje nós vamos encontrar muitos pais crendo que quando os filhos entram na fase da adolescência, o bicho vai pegar. Parece que o diabo vai virar uma chave dentro deles e eles vão virar aquele troço. E às vezes a gente fica olhando para as estatísticas, para aquilo que algumas pessoas... Nós vamos passar por experiências negativas? Vamos passar. Aí você encontra alguns pais que tiveram uma experiência negativa, uma experiência não muito boa, e aí você vai criando um pensamento, você vai dizer assim: nossa, meu filho vai dar muito trabalho. Eu já vi pai dizendo assim: deixa o teu filho entrar na adolescência que você vai ver o que é bom. Já ouviu isso? Eu já ouvi. E gente, será que é isso? Será que esse é o plano de Deus? Será que esse é o propósito de Deus para os adolescentes, para as famílias? Nós cremos que não. Então, muitas vezes esse medo vai dominando os pais, porque a gente vai ouvindo, e aí a gente começa a ficar numa ansiedade, você começa a querer trabalhar com o filho adolescente de uma maneira controladora, você começa a querer segurar demais ou segurar de menos, eu não sei, vira um troço que a gente fica perdido. Então, nós vamos começar a partir de hoje essa série de estudos. Hoje nós vamos começar a falar sobre a família saudável, que é uma família saudável, e eu não vi a hora desse estudo começar, porque eu fui acrescentando tantas coisas, cada vez que eu abri estudo eu acrescentava coisa, eu falei, se esse estudo demorar mais uma semana, eu vou ter 3 estudos aí, não vou dar conta de falar. Então, vamos orar. Primeira coisa, vamos orar, colocar esse tempo, colocar nossas famílias. Eu creio que mais do que ontem nós estamos chegando no tempo do fim, e nós precisamos estar trabalhando com as nossas famílias, fortificando as nossas famílias na palavra, no poder de Deus, para que nós possamos passar por esse tempo que virá, que não vai ser muito fácil, debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos nessa noite te louvar e te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da obra que Ele fez por nós. E Pai, queremos colocar nossas famílias diante do Teu trono de graça e de misericórdia, pedindo, Pai, que o Senhor venha falar conosco durante todo esse curso, todos esses estudos que nós teremos, abrindo os olhos do nosso coração, nos confrontando com a Tua palavra, nos dando, Pai, sabedoria para tratarmos com os nossos filhos à luz da revelação da Tua palavra. Eu quero colocar a minha vida, a vida da minha família, a vida de cada pessoa aqui representada, os nossos filhos, os adolescentes que estão ali em cima ouvindo a palavra, as crianças que estão ali também. Cuida, Pai, de todos os detalhes, é o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós precisamos enxergar a adolescência como um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento, um tempo de discipulado, não como uma coisa que eu já disse aqui, o caos, rebeldia, mas enxergar isso como um tempo que nós vamos estar fortificando os nossos filhos, trabalhando com os nossos filhos, para a graça
pela graça de Deus e para a glória de Deus. Pais cristãos que acreditam que a adolescência vai ser um desastre, demonstra uma falta de confiança nas promessas de Deus, e até mesmo na formação que eles deram para os filhos desde a infância. Eu sei que alguns pais aqui, não são todos, nós tivemos o privilégio de trazer os nossos filhos para a comunidade, desde pequenininho eles estão ouvindo a palavra. Mas eu não tive esse privilégio, eu caí aqui de paraquedas, eu não sei o que é que eu faço com o meu filho. Calma, que o Senhor tem conserto para isso mesmo. Ele pode trabalhar nesse quesito também. Então, o medo não pode ser maior do que a nossa fé nas promessas de Deus. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: se tem uma coisa na palavra de Deus, são promessas. Então, nós precisamos pedir a Deus para tirar esse medo de nós. Senhor, tira isso do meu coração, por misericórdia. Precisamos crer na graça de Deus, na formação bíblica que nós, pais, demos para os nossos filhos desde pequenininho. Eu conheço histórias e casos. Um que eu sempre cito aqui é o do Márcio Mizobuti, que nasceu dentro dessa comunidade, passou por todos os departamentos, chegou numa certa idade, ele disse para a mãe: fica com o seu Jesus, eu vou cuidar da minha vida. E no tempo do Senhor, o Senhor alcançou ele. A palavra foi plantada, a palavra foi colocada no coração. E nós cremos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Nós cremos que a palavra de Deus, ela faz aquilo pela qual ela foi designada. E a palavra de Deus foi designada para quê? Para a nossa salvação, para a nossa santificação e para a nossa glorificação. Então, tudo aquilo que nós colocamos, que nós plantamos no coração dos nossos filhos, não tenha medo, nós vamos colher. Agora, isso é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Então, eu creio que nós podemos passar por esse período de duas maneiras: debaixo da graça, debaixo da misericórdia de Deus, debaixo da dependência de Deus, ou debaixo da nossa dependência, dependendo dos nossos impulsos, dependendo das nossas emoções e, de certa maneira, sendo influenciados pelo mundo. Aí a pergunta que eu faço para você que está aqui hoje: qual das duas maneiras que você quer passar? Debaixo da graça, da misericórdia de Deus, ou debaixo dos seus impulsos? Qual maneira? Pode falar. Debaixo da graça. Agora, eu já quero dizer uma coisa para vocês: isso vai gerar um certo desconforto. Nós precisamos sair de um certo comodismo, e nós vamos tratar disso aqui hoje. O que você quer do seu filho? Que ele seja um excelente profissional? Que ele ganhe muito dinheiro? Ou que ele glorifique a Deus? Qual área que nós, pais, estamos investindo nos nossos filhos? Na área profissional ou na área da palavra, ensinando eles a glorificar a Deus? Aí você responde no seu coração. A sua preocupação com o seu filho é o quê? Que ele seja um bom profissional, que ele tenha uma boa profissão. E eu não estou dizendo que isso está errado, mas qual é a prioridade? Você lembra Jesus quando ele disse: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui é a primeira pergunta: onde nós estamos investindo mais tempo? Na profissão dos nossos filhos, ou na salvação, no estudar da palavra, do meditar da palavra? Então aí você já começa a perceber que nós precisamos fazer mudanças nas nossas casas. O grande problema para que as mudanças aconteçam, primeiro, é o reconhecimento. O negócio está bom? Seja sincero. Você acha que está bom lá na tua casa, a maneira que você está conduzindo o teu lar? Ele está
coincidindo com a palavra de Deus? Então, a primeira coisa é isso, eu preciso reconhecer, será que está bom? Eu acho que está. Pergunta para sua esposa, pergunta para o seu marido, está bom o jeito que nós estamos fazendo? Nós estamos errando em alguma coisa, nós precisamos mudar. Então, o primeiro ponto é esse, eu preciso reconhecer, eu preciso analisar. Segunda coisa, eu quero passar por essa mudança, eu quero passar por uma mudança. E meus queridos, nós precisamos fazer escolhas nas nossas vidas. Quando Josué, ele foi diante do povo, lembra que ele chegou para o povo e disse assim: o que vos parece? Porém, se vos parece mal, servi ao Senhor. Josué 24:15. Escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram os vossos pais da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem que nós estamos querendo servir? Existe um Deus, que a Bíblia chama ele de Deus, que é o dinheiro, é o mamon. Então nós precisamos analisar, espera lá, o que eu estou querendo do meu filho? Eu quero que meu filho seja o quê? Eu quero que ele seja um profissional que glorifique a Deus? Eu estou investindo tempo nisso? Então, a pergunta que eu faço para vocês, mais uma, é a seguinte: quem vocês querem servir? Você está com essa decisão de Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Se é isso, eu já vou dizer, isso implica em mudanças. Se tem uma coisa que o ser humano, ele é difícil, é para encarar mudanças. O homem tem muito disso. A minha esposa, há muitos anos atrás, quando ela disse: você tem que fazer terapia. Eu falei: terapia? Que terapia? E pensa numa história de vida complicadíssima era minha. Até hoje ela fala: você tem que voltar, você tem que fazer terapia. E a gente vai fugindo. Então tem coisas que nós precisamos sentar como casal e conversar, sem um matar o outro. Presta atenção, o período da adolescência é o resultado de tudo que ocorreu antes na vida da criança. Eu creio que tudo não, mas quase tudo é o que ocorreu lá nos primeiros anos da vida da criança. Toda interação entre os pais e filhos nos anos da formação, seja ela certa ou seja ela errada, seja ela intencional, seja ela intencional, ela vai hoje, vai dar o norte. A Bíblia diz assim, no Provérbios 22:6, está com a Bíblia aí? Vamos ler os textos? Eu leio aqui para gravar, depois os irmãos lá vão fazer os cortes, e vamos aí, Provérbios 22:6, veja o que a palavra de Deus está nos ensinando aí. Não é à toa que a Bíblia está dizendo isso que ela está dizendo aí. O que diz aí? Pode ler. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ontem eu vi aqui nesse terceiro banco uma mãe ensinando uma filha de 1 ano e... Quantos anos a Maitê tem? Do Bruninho? 1 ano e 8 meses. Ontem eu vi aqui na igreja um pai e uma mãe ensinando uma criança
como é que ela tem que se comportar? Ela está aquele bebezinho ali no colo, a mãe louvando, erguendo as mãos, ela olhando para a mãe louvando a Deus. Na hora da oração, a mãe, reverência, quietinha agora está orando. Então, desde pequenininha, ela já está aprendendo. E os nossos filhos, eles aprendem muito, sabe por quê? Pelo quê? Observando. Você sai daqui do culto reclamando. Você olha no boletim, hoje quem vai pregar é o fulano de tal. Hoje nós não vamos na igreja, nós vamos deixar para ir à noite. E você fala isso perto do seu filho. E ele só está ali captando o negócio. E a palavra está dizendo aqui: ensina a criança o caminho em que deve andar. Que caminho é esse? Você vai dizer, Jesus. Ele aponta para Jesus, ele não deixa de ser Jesus. Porém, quando nós lemos o contexto desse texto aqui, ele está se referindo à educação moral dos nossos filhos, presta atenção, a educação espiritual dos nossos filhos, as coisas práticas do dia a dia, que os pais devem ensinar aos filhos. Então, engloba tudo. O caminho da sabedoria, da reverência, da obediência a Deus. Você começa a ensinar desde pequenininho para o filho. Você vai falar, poxa vida, mas eu não tive esse conhecimento, eu conheci a palavra agora, faz pouco tempo. Fica tranquilo que Deus não leva em conta o tempo da ignorância e Ele pode mudar isso aí. Nós temos um Deus que é um Deus que Ele transforma as coisas. Quem era Saulo de Tarso? Quem era? Um assassino, perseguidor. Você foi suave agora. Um facínora, um homem ruim. Estevão foi apedrejado e ele, com a autoridade que ele tinha ali, ele poderia ter evitado aquilo, ele autorizou. O texto de Atos diz que ele entrava nas casas, pegava as mulheres pelos cabelos e saía arrastando. Pensa num homem terrível. E ele se transformou em quem? Paulo. Houve uma mudança na vida dele significativa. Quem era Jacó? Um suplantador, um trapaceiro. De repente Deus transforma ele em Israel, o príncipe de Deus. Um Abrão em Abraão. Gente, tem N exemplos na palavra de Deus, que Deus transformou pessoas. Será que Deus não pode? Primeira coisa, Ele precisa nos transformar, porque ninguém vai levar o outro aonde você não foi. Então a primeira coisa, eu preciso que o Senhor venha tratar comigo. Então esse contexto aqui, ele engloba tudo: educação moral, espiritual, a educação prática, o caminho da sabedoria, da reverência, da obediência a Deus. A ideia aqui é que a criança precisa ser treinada desde cedo aos princípios de Deus, da palavra de Deus, para que esses princípios fiquem enraizados dentro do coração dela. Lembra aquilo que Deuteronômio vai dizer? Essas palavras que hoje te ordeno, primeiro estarão aonde? No meu coração, no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e falarás dela, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. É bom vir no domingo no culto, é maravilhoso. É bom. Ontem eu estava dizendo, eu prego a clínica de recuperação há 30 anos. Os estudos que eu dou para os adolescentes ali, eu não dou nas clínicas de recuperação, porque as pessoas que estão lá, eles não têm capacidade ainda de receber uma palavra daquela. Ontem nós falamos Romanos 11, 32 a 36, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro de Deus? Nós falamos ontem ali sobre a soberania de Deus, teologia pura, teologia pesada, e eles participando e falando. Agora,
isso é muito bom. Agora, e durante a semana na casa de vocês? Nós vamos ver aqui as coisas práticas. O culto doméstico, você está lendo a Bíblia com eles, você está ensinando, você está orando. Então, isso aí precisa acontecer. Esse treinamento, ele tem que ser intencional e ele tem que ser constante, para que a criança possa crescer em cima desses princípios sólidos da palavra de Deus e levar isso para a vida toda. Hoje eu vejo a minha neta de 4 anos, todas as vezes que eu vou lá, eu ensino um versículo da Bíblia para ela, eu ensino as teologias da palavra, coisas para ela, e eu estou ali, o que eu estou fazendo? Eu estou inculcando, e eu falo para o pai e para a mãe, isso não é trabalho de vô, isso é trabalho de vocês, porque às vezes é prático, né? O vô está lá, ensina, e prega, e faz, e durante o tempo que eu não estou aí, vocês têm lido a palavra, vocês têm feito isso, precisa fazer isso. Então é muito bom eles estarem aqui hoje, muito bom estar aqui no domingo, mas e durante a semana? O que eles estão ouvindo, o que eles estão vendo? E aí o texto diz, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É verdade que esse princípio aqui não é uma garantia absoluta. Mesmo um filho ensinado desde a infância, ele tem uma grande tendência de, na idade adulta, ele seguir o caminho dele, mas você pode ficar tranquilo, se você semeou a palavra, se você colocou os princípios. Eu sempre conto a história dessa minha filha que mora lá em Governador Celso Ramos. Com 18 anos ela não queria mais vir na igreja, não queria mais saber de Bíblia, e eu também, eu errei muito nisso. Eu fui muito legalista, mas graças a Deus o Senhor tratou comigo, e eu falei, Dora, não precisa ir na igreja não, você já está com 18 anos, você pode ficar aí, mas eu quero dizer uma coisa para você, filha, quando você nasceu, você foi consagrada a Deus, você conhece a palavra, não tinha um acampamento que elas não participavam, não só da nossa comunidade, e acampamento não tinha esse negócio, eu não quero ir não, eu não tenho amigo, então você arruma um amigo aí. Hoje eu vejo uns pais assim, nós estamos agora tentando fazer essa ponte dos pré-adolescentes para os adolescentes, e eu vejo alguns pais dizendo assim, mas o meu filho, ele é muito, não é bobinho, ele é muito, eu acho que ele, se levar lá para os adolescentes, ele vai crescer, não é crescer, usar outra palavra, vai desenvolver. Gente do céu, é a palavra de Deus. Eu quero que o meu filho desenvolva, eu quero que ele cresça, eu quero que ele... Então, nós precisamos fazer isso, e fazer isso como? Fazer isso juntos. Então, até quando envelhecer, não se desviará dele. É uma garantia total? Não. Vai chegar um tempo que alguns deles vão dizer, mas se foi plantado, você pode ficar tranquilo, no tempo do Senhor, ele vai voltar. Nós não estamos tratando aqui com teorias, nós estamos tratando aqui com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então nós temos que ter esse descanso. Eu nunca tive no meu coração dúvida quanto à salvação das minhas filhas. Eu tinha certeza que o Senhor ia alcançar cada uma delas. Mesmo na nossa falha, não fomos pais perfeitos, mas nós tínhamos um Deus perfeito, e esse Deus perfeito foi trabalhando no coração delas, e trabalhou mesmo. Então, isso aí não quer dizer também que os nossos filhos não vão tomar decisões erradas, eles vão tomar, mas pode ficar tranquilo que o Senhor traz. Então, meus queridos, saiba de uma coisa, todo investimento que nós fazemos com a palavra de Deus, com os nossos filhos, nunca será vão.
Esse texto de Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, diz Deus, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Você pode crer nessa verdade, ou você pode botar um ponto de interrogação e falar, não sei. Então, hoje, pela graça de Deus, nós vamos falar sobre o perfil de uma família saudável. Não é o perfil de uma família perfeita. Por quê? Por que não é o perfil de uma família perfeita? Não existe. Não existe família perfeita. Mas, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós podemos ter uma família saudável. Fala um amém aí por misericórdia, meu querido. E nós vamos nos lembrar que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra o quê? Principados, potestades, os poderes desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A luta não é simples. Por isso que nós precisamos nos revestir das armas da luz. Não é de psicologia. Psicologia é boa, mas não é psicologia que vai mudar os nossos filhos. O que vai mudar eles é a palavra de Deus. Se nós tivermos na nossa mente que existe uma luta infernal. Você pensa que o diabo quer você aqui ouvindo a palavra? Você pensa que o diabo quer que você invista tempo com os seus filhos, trazendo os seus filhos? Eu sei que uma segunda-feira, domingão ontem, amanhã você tem que trabalhar, chegar aqui 7h30, sair quase 9 horas, e correria. Às vezes você queria estar em casa. Então, são decisões que nós precisamos tomar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus, Ele está vendo isso e Ele honra isso, na vida dessa família, desse casal. A Bíblia fala muito sobre autoexame. O que significa isso? É você olhar, fazer uma autoanálise, e eu vou falar, já falei isso e vou falar de novo, nós precisamos nos avaliar. Sabe o que nós gostamos de avaliar? A família do outro. Gostamos de falar do outro. Lembra aquilo que Jesus falou? Você fica procurando o cisco no olho do teu irmão e tem a trave ali no grego é viga de sustentação no teu. Aí ele fala, hipócrita, tira a trave, essa viga do teu olho, para você querer enxergar depois o cisco do olho do teu irmão. Então nós temos uma mania de ficar examinando o outro, mas nós precisamos nos examinar. Nós precisamos sentar como casal em casa e dizer aonde que nós estamos errando. Então esse balanço, essa avaliação, ela é muito importante. Vocês precisam fazer isso. Como é que está o meu relacionamento como pai de um filho adolescente? Como é que está? Isso aqui e tem que ser sincero. Tá bom, pastor. Pergunta para a esposa se está bom. Está bom, mulher? Então, não é uma coisa imaginária, é um real. Como é que está real? Como é que eu estou com meu filho adolescente? E uma das primeiras questões que nós precisamos aprender, se queremos ter uma família saudável, essa família saudável, ela precisa fluir de um casal saudável. E aí eu pergunto para vocês, como é que está o nosso relacionamento com o casal? Como é que vocês estão? No curso de educação de filhos tem uma lição, começando certo, e nessa lição, quem fez o curso de educação de filhos aqui? Tem alguns irmãos, vários, rapaz,
Eu não sei se essa lição ainda existe, se é a 3, na época que eu dava era a lição 3, começando certo. E nessa lição, nós tem uma fala que diz assim: a maior impacto que nós vamos ter sobre os nossos filhos não é como pai, não é como pai, não é como mãe, é como marido e como esposa. Porque se o relacionamento entre o casal não está bem, a criança vai sentir isso, a criança vai perceber isso. Então, um relacionamento conjugal fortalecido, um relacionamento conjugal forte, é igual a uma família forte, uma família fortificada, uma família fortalecida. Antes de focar na relação com os filhos, é fundamental que nós fizemos, como é que eu falo? Façamos essa autoanálise, como que está o nosso relacionamento em casa como casal. No livro A Arte da Guerra tem um pensamento que diz assim: liderança desunida tropas desleais. Presta atenção, liderança desunida, tropas desleais. Aí, contextualizando isso para o âmbito da família, nós podemos dizer assim: casal desunido, filhos desleais. Então, a primeira base que nós temos que pensar aqui é o relacionamento casal. Como que está o nosso relacionamento em casa? Quem estabelece as regras? Quem estabelece os valores lá na sua casa? O pai ou a mãe? A mãe está errado. Só o pai está errado também. Como é que tem que ser? Os dois. Mas tem que partir de quem? Quem que é o cabeça? O pai. Tem que partir do pai. Isso aqui não é Maurício que está dizendo, isso aqui é princípio da palavra de Deus. Então, meus queridos, esse curso, isso aqui na verdade não é um curso, mas é uma série de estudos, e ele já precisa começar a trabalhar com a gente numa quebras de paradigmas. Porque se tem uma coisa que acontece com muitos homens, você trabalha o dia inteiro igual um cachorro, né? Tem uns que trabalham mesmo, vendendo, indo atrás de médico e vendendo coisa, e você chega em casa de noite, o que você quer? Sossego. Aí a criança começa, aí a mãe que resolve. Então, quem toma as decisões na sua casa? Então, nós homens, nós pais, precisamos trazer essa responsabilidade para nós, senão o negócio vai pegar. Agora, a primeira lição, ou o primeiro ponto que nós precisamos saber e estar cientes, isso está sendo gravado também, eu sei que no coração de vocês aí, isso aí está bem fortificado, é que o coração dos nossos filhos, ou no coração dos nossos filhos, é que começa toda a rebeldia. Seja ele um bebê, seja ele uma criança, ou seja ele um adolescente. Lembre-se que Jesus foi no âmago do problema da humanidade. Não só na vida do adolescente e do pré-adolescente. Quando ele vai dizer lá em Marcos capítulo 7, abre a sua Bíblia, Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23, veja o que Jesus está dizendo aí. Aqui, Jesus ele foi no âmago, ele foi tratar, ele foi mostrar aonde que está o maior problema da humanidade. Marcos 7, 20 a 23. Veja o que Jesus está dizendo aí. Jesus dizendo aqui em Marcos 7, 20 a 23. E dizia: o que sai do homem,
Homem aqui é ser humano, seja ele uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, um adulto, um velho, o que sai é o que contamina. Aí ele explica, porque de dentro do coração dos homens, a raça, é que procedem os maus desígnios. Quais são esses maus desígnios? A palavra na língua grega, dialogismos, significa pensamento, raciocínio, questionamento, discussão interna, debates, raciocínios perversos. Aí ele coloca alguns, ele coloca aqui, primeiro deles, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de onde? De dentro, e contamina o homem. Então, pai, mãe, avó, avô, tio, tia, presta atenção aqui. Da onde que vem o grande problema do coração dos nossos filhos adolescentes? Vem lá de dentro. De dentro de onde? De dentro do coração. O que os nossos filhos precisam? Primeira coisa, ter uma experiência de novo nascimento. E aí eu volto a dizer, você, pai, não vai levar seu filho a uma experiência de novo nascimento se você ainda não a tem. Então, se você ainda não tem certeza do seu novo nascimento, a primeira coisa é clamar a Deus, é pedir a Ele que Ele lhe dê essa experiência. Então, o que precisa acontecer nesse coração? Ele precisa ser trocado por Deus. E aonde que Deus trocou o nosso coração? Lá na cruz. O profeta Ezequiel, ele já profetizou isso, o profeta Ezequiel, ele já mostrou isso. Quando ele diz lá no capítulo 36, 26 e 27, dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra. Esse coração de pedra é uma figura, não é que tem um coração de pedra dentro do coração dos nossos filhos, ou o meu, se eu não... quando eu não era nascido de novo, eu tinha um coração de pedra. Não, isso é uma figura, é mostrando esse coração duro, esse coração corrupto, esse coração perverso. Se você ler o livro de Jeremias, ele vai falar N vezes sobre o coração corrupto, o coração perverso, o coração quanto mais. Então, nós nascemos com esse coração, ele precisa ser tirado. Então ele diz assim, dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentro em vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A primeira pessoa que fez transplante de coração no mundo foi Jesus Cristo. Só que ele tira um coração perverso e coloca um coração novo. Então, os nossos filhos precisam passar por essa experiência, e bato em cima de novo, nós também precisamos passar por essa experiência, e só o Espírito Santo pode dar essa experiência para nós. Nós temos aí toda a trindade envolvida, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 em 1 para mim era só aqueles aparelhos de som antigo, lembra? Eu não sei explicar a trindade para você. Augustinho vinha numa praia um tempo atrás dizendo assim, como que pode ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são 3, mas são um ao mesmo tempo, mas são distintos, como é que é isso? E ele vinha na praia pensando, como é que é? E aí Jesus, ele parou, viu uma criança, abriu um buraco na areia, enchia o balde de água, jogava dentro do buraco, voltava, enchia o baldinho de novo, jogava água no buraco de novo, e ficava fazendo aquilo. Cada vez que ele botava água, o que acontecia com a água? Sumia. E ele virou para o menino e falou, o que você está fazendo aí, meu jovem? Eu estou colocando a água do mar, tio, dentro desse buraco. Aí o Espírito Santo falou para ele, é isso que você está querendo fazer. Gente do céu, quando que uma criatura finita, quando que uma criatura que vive 120 anos vai compreender um Deus infinito? Fala para mim. O dia que eu conseguir decifrar Deus, o dia que eu entender Deus, Deus deixa de ser Deus. Então o que eu preciso fazer?
me render a esse Deus, dizer: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, mas revela no meu coração essa verdade, revela que eu fui crucificado com Cristo, revela que Ele é minha vida. Então, o grande problema dos nossos filhos, desses pimpolinhos, as coisas mais lindas do mundo, está onde? Está no coração. Há uns meses, semanas atrás, eu estava no outlet com a minha netinha de 1 ano e 7 meses, e ela, criança, mexe em tudo, e ela viu lá um boneco, lá um cachorro, um urso preso, loja de roupa de criança, então eles colocam lá as coisas, e ele estava amarrado, ele estava ali como de enfeite, e ela foi para pegar, e eu falei: Lívia, esse não pode, é da loja, não pode mexer. Ela olhou para mim, eu falei: esse é da loja, não pode. Aí ela faz assim, ó. Aí ela saiu, foi lá na vendedora, trouxe a vendedora, para a vendedora apontando. Eu falei: Lívia, você foi chamar a tia para pregar o brinquedo que o vô disse que não pode? Ela, você fala: o que é isso? A rebeldia está lá dentro do coraçãozinho dela. É verdade que nessa idade você tem uma maneira de tratar. Agora, o que precisa acontecer com a minha neta? Ela precisa ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, para que essa natureza seja tirada. E a boa notícia do Evangelho é que ela já foi tirada lá na cruz em Cristo Jesus. E nós oramos para que o Senhor revele isso no coração dela. Então, qual que é o topo da lista que a Bíblia precisa tratar na vida dos nossos filhos? A iniquidade desse coração. Então ele precisa trocar esse coração. O que leva um adolescente a rejeitar os valores ensinados a ele desde pequenininho? Aí você pode, com uma pergunta dessa, você pode colocar várias respostas. A psicologia vai tentar explicar isso. Os filósofos vão tentar explicar isso, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai tratar no âmago, e o âmago é esse coração. Ela precisa nascer de novo. Esse coração de pedra precisa ser trocado, precisa ser tirado por Deus, e graças a Deus que a cruz veio para fazer isso. Agora, nós pais cristãos precisamos ver a adolescência, olhar para a adolescência como um período de alegria, um período de ensinamento, um período que nós vamos fazer os nossos filhos crescer na palavra de Deus. É possível construir uma família saudável? O que vocês acham? E aonde que eu vou construir essa família saudável? Ela precisa estar fortificada, essa casa precisa ser feita aonde? Em cima da areia ou em cima da rocha? Agora, para que isso aconteça, nós vamos ter que investir tempo com os nossos filhos, sentar com os nossos filhos, ler a palavra com os nossos filhos, ensinar a palavra para os nossos filhos. O Márcio Mizobuti sempre fala, ele vai dar uma lição para nós aqui também, ele sempre fala: você, pai, você está sempre na frente do seu filho. Você pega uma passagem da palavra de Deus para ler um dia, uma noite, você escolhe essa passagem, você tem tempo para pesquisar essa passagem, você tem tempo para estudar essa passagem. Então, nós estamos sempre à frente dos nossos filhos, e ali você vai aprender. O que os irmãos, o que Spurgeon fala sobre esse versículo? O que Martyn Lloyd-Jones fala sobre esse versículo? O que a W. Pink fala sobre esses versículos? O pastor Glenn está expondo Hebreus aqui. De onde que ele está tirando toda essa riqueza que está nos ensinando? Desses homens de Deus. Então nós precisamos estudar o texto, estudar a palavra, e estar trabalhando com os nossos filhos isso diariamente. Então, é possível construir uma família saudável. Os pais podem ter relacionamentos fortes,
relacionamentos positivos, saudáveis e duradouros com seus filhos adolescentes. Meus queridos, isso aqui tem sido a experiência de muitos pais aqui da nossa comunidade. Nós tivemos há poucos dias aí uma gravação de alguns adolescentes falando. Você tem que ver a ousadia deles falando, a convicção deles falando. Eu nasci de novo no acampamento do ano passado. Você vê ali, agora isso é para alguns. Será que a minha família não pode ter será que os meus filhos não podem ter essa experiência? Será que eles não podem ter essa convicção no coração? Claro que pode. Agora, nós pais precisamos fazer a diferença, porque nós temos um Deus que faz a diferença. Eu vou dizer para vocês, eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou. Eu sei de onde que eu vim. Eu sei o que Deus fez na minha vida. E esse Deus que eu creio nele é um Deus todo-poderoso. E ele faz a diferença. E para aqueles que estão começando tarde, como eu disse aqui, Deus pode restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, aquele texto de Joel. Mas eu não tive oportunidade de trazer os meus filhos na igreja desde pequeno, eu não tive oportunidade de ler a Bíblia como você lia para suas duas filhas, Romanos toda noite, elas decoraram 3 capítulos de Romanos, decoraram a palavra, eu não tive essa oportunidade, mas nós temos um Deus que é o Deus de toda graça, nós temos um Deus que é um Deus misericordioso, Ele não vai nos deixar no engano, e nós podemos ir diante dEle sem temor nenhum. Vamos lá para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 agora, 1 Timóteo 4, 12, vamos ver esse jovem aqui. Uns falam de uma idade para Timóteo, uns dizem que ele era adolescente, outros dizem que ele era jovem. Eu já vi de 16 a 30 anos para Timóteo, mas esse texto aqui, quando Paulo vai falar com ele, esse texto me chama a atenção algumas coisas aqui, e eu queria observar com vocês esse tempo final, esse versículo aqui, 1 Timóteo 4, 12. O que diz aí? Presta atenção, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 5 pontos. 5 na Bíblia é o número da graça. Olha lá, palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Esse versículo aqui, escrito por Paulo, quando Paulo escreve para Timóteo, Timóteo era um líder, um jovem na igreja de Éfeso. Paulo está incentivando ele aqui a não permitir que sua juventude fosse obstáculo para o ministério, mas sim uma oportunidade para ser exemplo de caráter e de conduta. Nós temos vários jovens. Eu estava comentando aqui agora à tarde com alguns irmãos, eu não sei se foi o Bruno Azen, foi o Wildo. Ele falou, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, eles colocaram em seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei, e gente, aquilo lá custaria a cabeça. Será que se hoje acontecer uma perseguição, e nós não estamos longe disso não, o dia que o Márcio disse isso, eu falei, rapaz, você tirou da minha boca, quando ele disse aqui uma vez, nós precisamos preparar os nossos filhos para serem martirizados, para o martírio. Você está vendo nos países aí fora aí, quantos cristãos estão sendo mortos? Será que se viesse uma perseguição hoje para o Brasil, para Londrina, para a primeira igreja batista, qual seria a sua atitude diante de uma perseguição?
se dissesse para você, ou você nega esse Jesus, ou você nega esse Cristo, ou você vai morrer, qual seria a minha e a sua posição? E aí eu vou mais adiante um pouco, qual seria a postura dos nossos filhos? Será que eles têm essa verdade enraizada dentro do coração deles, a ponto de dizer, não, eu não nego o meu Senhor, eu morreria por Cristo? É possível isso? Eu não sei. Paulo disse, o meu viver é Cristo, e eu morrer é lucro. Será que isso foi uma experiência só de Paulo? Então Paulo, ele está falando aqui que a juventude não era um obstáculo para o ministério, e sim uma oportunidade para ser exemplo em caráter e em conduta. Hoje, agora à tarde, eu fui buscar pipoca ali na Americana, estava fechado, eu fui lá do lado da Pernambucana buscar pipoca, para os filhos de vocês comerem ali, e quando eu vinha vindo, o meu pai dizia, sem demagogia. O que é essa demagogia, seu Raimundo? Eu sei lá o que é isso, eu só sei que é bonita a palavra. Mas eu quero dizer para vocês, sem demagogia, quando eu vinha vindo de lá, vinha vindo um bando de criança, de pré-adolescente, com uniforme de escola, parecia um bando de vândalos. Eu estava falando para a liderança lá, a casa perguntou, o que você viu lá? O que você ouviu? Eu falei, eu não falo o que eu ouvi. Aquelas meninas de 12, 13, 14 anos falando ali. Palavras de baixo calão. Eu fiquei horrorizado. Quase que eu filmei. Eu falei, eu vou filmar porque pode dar problema. E na camisa tinha um símbolo, parecia um avião, e eu falei, eu acho que isso aí é colégio militar. Eu falei, não pode ser colégio militar, não pode. E aí eu vim relutando ali, eu vou perguntar, não pergunto. Aí vinha vindo uma perdida lá, eu falei, escuta, de que colégio que é vocês? Aqui do Hugo Simas. Depois vocês cortam na gravação esse negócio aí. Aqui do Hugo Simas, tio. Eu falei, meu Deus do céu, a boca daquelas crianças é de deixar você horrorizado. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Ser exemplo de caráter, de conduta. Então, eu creio que Paulo aqui nesse versículo, ele está querendo mostrar uma coisa para nós podemos enxergar isso. A adolescência, ela é um local na vida de uma família cristã de crescimento espiritual. Ao invés de apenas verem a adolescência como uma fase de rebeldia, eu quero dizer uma coisa para vocês, não subestime o potencial do seu filho adolescente. Não subestime. Inculque a palavra nele, a tempo, Paulo diz, prega a palavra, tempo, fora de tempo, admoesta, repreende. As minhas filhas, quando era pequena, pai, tudo você tem que trazer para a Bíblia, tudo você tem que usar versículo. Pois é, filha, é assim que a gente vai fazer aqui em casa, tudo é na palavra, tudo é versículo. Então Paulo está dizendo, ninguém despreze a tua mocidade. Muitos pais acreditam que os seus filhos não estão prontos para desenvolver maturidade espiritual. E Paulo está dizendo aqui, não despreze a tua mocidade. E eu vou dizer para vocês, pais, não desprezem a adolescência dos seus filhos, invista nesse período na vida dos seus filhos, que tudo que você plantar, você vai colher, não tenha dúvida. Deus usa a adolescência para fazer a diferença nesse tempo, e nós pais precisamos encorajar os nossos filhos a crescer na fé, e a viver com esse propósito de fé, esse propósito de crescer em santidade, desde cedo. Só que eu volto a dizer, eles precisam também perceber isso em nós.
O que eles têm visto dentro de casa? Uma mãe histérica, uma mãe que tem mania de limpeza. Você não pode entrar com um sapato dentro de casa que ela surta. Uma mãe que fica o dia inteiro, a noite inteira vendo série. Eu fico olhando a cara dos seis, dessa risadinha aí, ou risadinha. Eu fico assustado com essa risadinha dos seis. Que só quer ficar em frente de televisão vendo série, vendo coisa, aí deixa o filho lá, porque você dá hoje um troço desse aqui para ele, e ele fica lá. Ontem eu estava vendo uma reportagem na televisão, de um menino de 16 anos, que ele está viciado em jogo no celular, e isso vai piorar cada vez mais. Então, pai, incentive o crescimento espiritual do seu filho, participe do crescimento espiritual do teu filho, valorize os esforços do seu filho na caminhada cristã, estimule o seu filho a assumir responsabilidades na igreja. Hoje as pessoas não querem trabalhar na igreja. A minha filha falou, tem um casal aqui que foi batizado agora recentemente, chama eles para o ministério, pai, porque eles só vêm para a igreja. Nós precisamos incentivar os nossos filhos a ajudar. Tem tantos departamentos, tantas coisas que precisam ser feitas na igreja, e às vezes não. Então, pais, incentive o crescimento espiritual do seu filho. Seja o modelo que o seu filho precisa, sabe? Paulo vai dizer assim: torna-te padrão dos fiéis, dizendo para Timóteo. Qual é o padrão que os nossos filhos têm visto dentro de casa? E esse que eu acabei de falar aqui, de uma mãe estéril, de um pai que não assume nada, que trabalha de manhã, de tarde e de noite, que leva serviço para casa, que dia de domingo sai daqui da igreja, o cliente do seguro liga para ele, porque furou o pneu de estepe, porque o carro quebrou, ele tem que sair daqui correndo para lá, e o mundo está assim hoje. Tem que ir lá fazer uma visita no hospital, e a gente vai. Tem que ir lá não sei aonde, a gente vai, a gente fica. Então, a gente precisa parar para pensar. Os adolescentes aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras. Às vezes, a nossa retórica, a nossa palavra está excelente, mas o exemplo, não tem exemplo nenhum. E no curso de filho nós dizíamos que os nossos filhos precisam de 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. Seja exemplo de oração, isso aqui são coisas práticas, que nós, pais, precisamos fazer. Por isso que eu disse aqui, é quebra de paradigmas. Nós vamos fazer um teste, daqui a pouco aqui vocês vão levar um teste. Pensa num teste, que eu li ele, você vai ler, vai dar vontade de rasgar esse teste aí. Porque esse teste aí, ele vai dar a saúde espiritual da tua família. Ela vai dar a saúde espiritual da tua família. Não a que você acha, não a que você pensa, mas ele vai trazer a real. Vai ser difícil de fazer esse teste aí, eu tenho certeza. Vai ser desafiador fazer esse teste, mas eu tenho uma certeza: o casal, o pai que sentar e fizer esse teste e dizer: olha, o negócio aqui está feio, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós vamos mudar esse troço aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma obra na vida de vocês. Então, seja exemplo de oração, seja exemplo de leitura bíblica, seja exemplo de amor ao próximo, demonstre firmeza na fé, equilíbrio nas atitudes, não seja hipócrita. O que é o hipócrita? É aquele que diz uma coisa e vive outra. Eu não estou dizendo que você é perfeito, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu não estou dizendo que ninguém é perfeito, nós erramos,
mas nós não podemos ser hipócritas com os nossos filhos. Se tem uma coisa que adolescente detesta, é a hipocrisia. Detesta. Não seja hipócrita. Seus filhos percebem se você vive de acordo com o que você ensina. Volto a dizer, não é perfeição. Pais, ensine seu filho a ter um falar edificante. Paulo disse para Timóteo, na palavra, nesse texto que nós lemos, na palavra, o adolescente precisa aprender que as palavras dele têm poder. Hoje eu vi as palavras daqueles adolescentes ali, fiquei apavorado. Ajude o seu filho a desenvolver um falar que construa e não que destrua. Isso vai incluir evitar palavrão, mentira, fofoca, respostas agressivas. Nós tivemos um tempo aqui na nossa comunidade que o negócio estava um falando de outro e nós tivemos que chamar, os pastores teve que chamar várias pessoas, colocar um do lado do outro e dizer, o que você falou? Ah, ela disse isso, e ser tratado. E como foi bom isso, que foi tratado. Pais, modelem um ambiente de respeito dentro de casa. Ensine seu filho a falar com sabedoria, com bondade, explique que palavras ditas sem cuidado podem gerar danos. Lembra aquilo que Paulo diz? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, para que transmita graça aos que ouvem. É você sentar, ler esses versículos, tantos versículos que falam da palavra. A Bíblia diz, como purificará o jovem o seu caminho? E aí ela responde, como? Observando-o segundo a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não deixe de ter contato diário com seu filho, ensinando a palavra, lendo a palavra. Eu não sei explicar. Senta e leia um livro, uma carta com eles, de 20 minutos, Efésios, Filipenses. Senta, filho, vamos ler a Bíblia aqui, vai lendo. Eu chego lá na casa da minha filha, a minha neta acorda de manhã, eu falo, senta aqui com o chapa. Ela sobe no sofá, senta do lado, eu abro a Bíblia e começo a ler. E ela fica prestando atenção. Às vezes, no começo ela ficava meio assim, eu falava, Lulu, agora nós estamos lendo a palavra de Deus. Quando o vovô está lendo a palavra de Deus, o vovô quer que você preste atenção. É a palavra do Papai do Céu falando com a gente. A gente precisa ter reverência. O que é reverência, vovô? A gente precisa ter temor. O que é temor? Quer saber de tudo, aí você vai explicando. Então agora o vovô vai ler. E não é ler, uma criança de 4 anos não é ler uma carta inteira. Eu leio um capítulo, 2 capítulos, volto para um versículo, vamos memorizar o versículo, mas tem que ter isso. Ensine o teu filho a ter um comportamento íntegro no procedimento. Acho que é a 3ª ou 4ª palavra que Paulo vai dizer para Timóteo. No procedimento. A adolescência é uma fase onde os valores são testados. O adolescente precisa saber que as suas atitudes refletem no seu caráter. E os pais devem ensiná-los a tomar decisões corretas, mesmo quando ninguém está olhando. Quando eles estão lá, o que eu preciso fazer? Ensine sobre responsabilidade, ensine sobre a consequência das escolhas, incentive o seu filho a ser íntegro na escola, nas amizades, em casa, mostre para ele que obedecer a Deus é mais importante do que seguir a multidão, que obedecer a Deus é mais importante do que escutar o conselho do amiguinho da escola. Aí você lê o Salmo 1 com ele. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí você vai explicando tudo isso para ele, dependendo da idade. Pais, ensine o amor verdadeiro no coração dos seus filhos. Paulo vai dizer, no amor. O amor cristão vai muito além do sentimentalismo. Ele se manifesta em ações. Adolescentes devem aprender a respeitar pais, irmãos, amigos. E ele vai aprender isso com quem?
aqui com o pastor no domingo à noite, ele vai aprender também, mas ele precisa aprender isso com você em casa. A fé dele precisa ser fortalecida através da oração, através da Bíblia, da comunhão com Deus. Incentive o seu filho a ter momentos de oração, incentive o seu filho a ter momentos de leitura. Eu tenho pego no pé deles lá todo domingo: leiam a palavra de Deus, vocês têm que ler a Bíblia pelo menos meia hora. Eu tenho cobrado eles. Quando sai de férias, eu dou um livro da Bíblia para eles lerem. Alguns leem. Agora, se eles estão ouvindo isso do pastor, eles precisam ouvir isso dos pais também. Isso vai fazendo o quê? Vai incentivando, vai trabalhando mais na vida deles. E aí Paulo, ele vai dizer a última palavra: na pureza. Ensinem a pureza de coração. Pureza não se limita apenas na área sexual, mas envolve tudo que alimenta a mente e o coração. Os adolescentes são constantemente bombardeados por influências que podem desviar a sua atenção de Deus. Os pais devem ajudá-los a discernir entre o que edifica, aquilo que edifica e aquilo que corrompe. Então, converse com o seu filho sobre a importância de evitar conteúdos que desonrem a Deus, músicas que desonrem a Deus, filmes que desonram a Deus, coisas na rede social que desonram a Deus. Vocês precisam ver o que seus filhos estão assistindo, que jogo que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, e ali você vai explicando isso, vai trabalhando com isso no coração deles. 1 Timóteo 4,12 ensina que os jovens devem ser exemplos na fé, não precisam esperar a fase adulta para levar Deus a sério, que os pais devem valorizar, incentivar o crescimento espiritual dos filhos, demonstrar com a própria vida o que significa seguir a Cristo, ensinar sobre o caráter, pureza, fé e amor de maneira prática. Você tem ajudado o seu filho a crescer espiritualmente, ou apenas espera que ele amadureça sozinho? Qual tem sido a sua contribuição nisso? Pastor Glenn, há uns anos atrás, ele contou uma história que estava pegando fogo na floresta, e o passarinho ia lá no riacho, enchia o bico de água e levava e jogava no fogo, voltava, enchia o bico de água e jogava no fogo. O elefante olhou o passarinho e falou: passarinho, o que você está fazendo, passarinho? Eu estou apagando o fogo da floresta com a gota de água. Aí o passarinho virou para o elefante e falou assim: essa é a minha contribuição, qual é a tua? O que você está fazendo? Então, meus irmãos, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo ficar ricos, e não é errado você querer ficar rico, dependendo da maneira que você quer ficar rico. Você quer ficar rico para quê? Para que você quer dinheiro? Para investir na obra? Ou para juntar no banco? Você sabe que caixão não tem gaveta. Você sabe que quando o Senhor vier, uma vez eu preguei aqui na comunidade, e eu falei assim: se o arrebatamento acontecesse, algumas pessoas estariam subindo e olhando para baixo: mas Senhor, meu dinheiro, minha carro, minha Ferrari, o meu cruzeiro, as minhas coisas. Porque nós estamos tão apegados a esse mundo, às coisas desse mundo, que só a graça e a misericórdia de Deus para tratar com o nosso coração. Então nós precisamos enxergar a adolescência como um período de alegria, um período de crescimento, um período que nós vamos trabalhar com os nossos filhos, para que eles cresçam na graça, eles cresçam na fé, eles cresçam no conhecimento de Deus, porque a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. É desafiador, mas nós temos aí a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. A Bíblia diz assim: se alguém de vós necessita de sabedoria, o que é para fazer?
Peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Então nós temos um Deus que Ele pode nos dar sabedoria para tratar com os nossos filhos. Eu quero que você saia daqui hoje com esse pensamento: Senhor, eu preciso mudar algumas coisas lá em casa, e eu preciso da sua operação na minha vida. O Senhor sabe que eu sou um covarde. O Senhor tem falado comigo tantas vezes sobre tantos assuntos, e eu tenho ficado, sabe aquela coisa a procrastinar, o empurrar com a barriga, o deixar para amanhã, negligenciar. E gente, aquela frase essa frase é do Mormon. Como é que era aquela frase? Nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. O que adianta você ser um empresário aí que ganha milhões por mês e a sua família está indo para o beleléu? Hoje, uma coisa que eu trabalho com dependentes químicos há mais de 30 anos. Hoje eu vejo o que as drogas estão fazendo na vida das pessoas. Ontem pela manhã, quando eu estava indo na Sofer, eu vi uma pivetinha indo para a escola ali, fumando aquele cigarro eletrônico. Criança, gente, com esse negócio. Aonde que vai parar isso? Mas nós podemos, pela graça, pela misericórdia de Deus, ter uma família saudável. E Ele pode fazer isso na sua vida e na minha vida. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra que vem nos confrontar. E a nossa oração, Pai, é que o teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações, trabalhe nessa inércia que muitas vezes está nas nossas vidas, de atitudes que nós sabemos que temos que tomar, mas não tomamos. Santo Espírito, trata com cada família aqui nessa noite, cada família que vai ouvir essa palavra. Nós clamamos a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito venha nos dar um espírito não de timidez, como diz a Tua palavra, mas um espírito de moderação, um espírito de intrepidez, para que nós possamos tomar decisões sábias na nossa família, decisões que levem à santificação da nossa família, à santificação dos nossos filhos, ao crescimento espiritual deles, à fome e sede de palavra. E isso precisa começar conosco. Faça esse milagre, Pai, nas nossas vidas. Mais uma vez eu coloco a minha vida, minha família diante do Teu trono, a família dos irmãos aqui nessa noite, as famílias dos irmãos da nossa comunidade, clamando e pedindo, Pai, nesse tempo do fim, venha nos fortificar no Senhor e na força do Seu poder. Faz isso, Pai, com um único propósito: a exaltação, a glorificação e o conhecimento de Cristo Jesus nas nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome dEle. Amém.